A sua Bíblia, vamos abrir no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 15. Hoje nós vamos ver a importância, irmãos, de nós nos alimentarmos de Deus, de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Você fez almoço hoje? Preparou um almoço gostoso? A mulher tem isso, né? Prepara a refeição da família. Não deixa faltar feijão, porque feijão é ferro, não é assim, irmãos? Prepara aquela verdura gostosa, aquele legume. Eu lembro quando eu era adolescente, morava com meu avô, morava com a minha avó, e o avô cutucava a avó cutucava o avô, e o avô dizia: ô Marlene, essas gurias não comem salada? Tem que comer salada. Ele sempre se preocupava com a alimentação da gente. Quando o avô e a avó não falavam nada, irmãos, era eu que cutucava a mana e dizia: amor, já comeu? Amor, comeu salada? Come salada, come salada. Eles ficavam assim, né, irmãos? E glória a Deus, eu como de tudo, né? Tudo que Deus dá, tudo que Deus abençoa, tudo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Sabe que teve uma igreja que nós passamos, né? E antes de nós tinha uns pastores lá que não gostavam de cebola, não gostavam de mondongo, não gostavam, né, de um monte de coisa. E aí eles recebiam do povo sorrindo e passavam para os obreiros. E aí os obreiros falaram: ô pastor, ô irmã Dani, a época dos senhores é a época das vacas magras. Eu falei: como assim a época das vacas magras? Nada passa para os obreiros, o pastor e a irmã comem de tudo. E glória a Deus por isso, irmãos. Eu aprendi com a minha mãe que tudo que Deus fez é bom, amém? Deus não erra, tudo que Deus fez é bom. E assim como nós temos que dar glória a Deus por tudo que nós temos para comer, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, o legume, tudo isso tem vitamina para o nosso corpo, também assim a palavra de Deus. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com a nossa alimentação espiritual. Olha só o que diz Jeremias 15, versículo de número 16, a palavra diz assim, ó: achando-se as tuas palavras, o que diz? Logo as comi, e a tua palavra foi para mim, o que, irmãos? O gozo e a alegria do meu coração, da minha alma, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então Jeremias, ele dizia: a palavra de Deus para mim é como um alimento, e é como um bom alimento que eu como, o meu coração recebe e o meu coração, ele se alegra. E é assim, irmãos, muitas vezes nós chegamos na igreja, nós chegamos na casa de Deus, às vezes cabisbaixos, entristecidos, passando por tanta luta, passando por tanta dificuldade. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus e nós colocamos aqui dentro, ó, aonde? No nosso coração, aquela palavra, o que Deus tem para nós, aqueles pensamentos de paz, de prosperidade, de salvação, tudo aquilo que está escrito aqui, vem sobre nós e nos traz alegria, e nos traz fé, e nos faz vencermos na nossa vida espiritual. Por isso que a gente diz, né? Presta atenção, é a parte mais importante do culto. Traz um papel, traz uma caneta, acompanha na Bíblia, está batendo sono, levanta, toma um copo de água, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Se a gente não comer, se a gente não se alimentar, já dizia minha mãe, saco vazio não para em pé. Irmãos, como é que nós vamos ter força para resistir o dia mal? Como é que nós vamos ter força, irmãos, para guerrear contra demônios, principados, potestades? Como é que a gente vai ter força para tomar posse da bênção se nós não estivermos alimentados,
fortalecidos pela palavra de Deus. Então precisamos nos alimentar. E não é só aqui na mente, no racional, mas é colocar dentro do nosso coração. Um outro exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia um pouquinho mais para frente. Ezequiel, capítulo de número 2. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Eu gosto muito dessa palavra, chama muito a minha atenção e eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde. Olha o que aconteceu com Ezequiel. Deus chamou Ezequiel para Ezequiel ser profeta, né? Ser boca de Deus. Mas antes dele pregar, antes dele testemunhar, antes dele falar, ele precisava fazer algo. Irmão, o que ele precisava fazer? A mesma coisa que nós precisamos fazer. Ezequiel capítulo 2, versículo aqui de número 8, a Bíblia diz assim, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Quem está ouvindo, diga amém. Não era uma Dani que está falando, mas é Deus que está falando. E Deus está falando, ei, ouça, escuta o que eu te digo. E a Bíblia diz, não sejas rebelde, né? Não vá contra a direção, a ordenança de Deus, como a casa rebelde. Aí diz, abre a tua boca e faz o quê? E come o que eu te dou. Versículo 9. Então eu vi, ele teve uma visão, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito, não pouquinho, mas muito, por dentro e por fora, e nele se achavam escritas. Aí diz, lamentações, suspiros e ais. Olha aqui para uma Dani, irmãos. Deus estava falando com Ezequiel e ele disse, eu vou te dar de comer, você se alimenta de tudo aquilo que eu estou te dando. E aí Ezequiel teve uma visão de Deus, irmãos, que vinha uma mão, a mão de Deus, e nessa mão, irmãos, tinha um rolo. Antigamente, a Bíblia não era assim um livro fechado, não. Eram rolos, eram pergaminhos. Quem que já viu o pergaminho? Já viu? Então era assim antigamente. E aí Deus pega aquele rolo, e aquele rolo tinha bastante coisa escrita, e tinha coisas fortes, tinha suspiros, tinha ais, tinha lamentações. Irmã, o que é isso? Puxão de orelha, repreensão, palavra forte. E aquela mão veio, e aí diz assim, olha só, irmãos, versículo 1 do capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, faz o que, irmãos? Come o que achares. Come este rolo. Olha aqui para a irmã Dani. Quem crê que Deus é pai, irmãos? Quem crê? Quem aqui é pai e quem aqui é mãe? Você já fez aviãozinho pro teu filho? Sim ou não? Não tem uma fase, irmãos, que a criança não quer comer, que a criança só quer brincar, e a gente tem que dar o nosso jeito para a criança comer, não é assim? A gente pega a colher, faz aviãozinho, aviãozinho, abre a boquinha, come, não é assim, irmãos? Olha o cuidado de Deus. Deus estava alimentando o profeta. Deus estava dando comida para ele, porque antes dele profetizar, antes dele falar, antes dele ser uma bênção para o outro, ele precisava comer. A comida, aos olhos dele, não parecia bom. Tinha suspiro, tinha ai, igual aquela mãe, né, que coloca brócolis, e a criança fala, ai, brócolis eu não gosto. E aí Deus fala, come que é bom, come que é saudável, cenoura não. Dizia meu avô, né, cenoura faz bem para os olhos.
come cenoura, faz bem para a pele, né, irmãos? E o nosso Deus ali então estava dando aquele alimento para Ezequiel, estava dando aquele alimento para o homem de Deus. E assim, irmãos, eu entendo que como nós temos uma alimentação balanceada, amém? Desde o começo, Deus não fez uma coisa só. Foi assim? Deus fez só laranja, é isso? Não. Deus fez laranja, maçã, melancia, melão, bergamota. Deus fez tomate, cebola, cenoura, couve-flor, brócolis, olha a infinidade de coisas. Deus fez muitas árvores, fez diversa alimentação do ser humano. E cada coisa tem uma vitamina, tem um nutriente que o nosso corpo precisa. E não é diferente, irmãos. Isso daqui, ó, a palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, ficar comendo alimento selecionado. Ah, isso aqui eu quero. Ah, não, isso aqui eu não quero. Ah, não, isso aqui é bom, isso aqui eu quero. Não, isso aqui eu não quero. Irmãos, tudo que está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz, é divinamente inspirado. Nós precisamos aprender, irmãos, sobre salvação, sobre cura, sobre prosperidade. Mas nós também precisamos aprender sobre perdão, sobre amor, sobre longanimidade, sobre paciência. Nós precisamos aprender, irmãos, sobre perseverança, sobre guerra, batalha espiritual, sobre oração, sobre jejum. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, que manuseiam bem a palavra da verdade. Nós não podemos ser, irmãos, crente marnazinho, não. Que só conhece um ou outro versículo. Que só conhece palavrinhas, irmãos, clichê, palavrinhas que todo mundo conhece, mas não sabe onde é que está escrito, para quem que foi falado, qual é o contexto bíblico. Irmãos, é muito forte. O nosso adversário é quem? É o diabo. E o diabo conhece a palavra. Conhece ou não conhece, irmãos? Ele se levantou contra Jesus de que maneira? Pela palavra. E se nós não conhecemos bem a palavra, se nós não manuseamos bem a palavra, irmãos, o diabo, ele é enganador. Ele nos enreda na própria palavra. Por isso que nós precisamos ter uma alimentação espiritual balanceada. Eu estou num propósito com as irmãs, lendo o livro de Eclesiastes. Termina hoje, começamos amanhã o quê? Leitura de Romanos. E assim nós temos que procurar. Não me responda, mas você já leu a Bíblia toda? Não me responda, mas pare e pensa. O que a Bíblia é? A Bíblia é o teu alimento. A Bíblia, irmãos, é a revelação de Deus para nós. A Bíblia, irmãos, é a espada do Espírito. Então nós precisamos, irmãos, manusear bem a palavra da verdade. Não podemos ser crentes superficiais que não conhecem a palavra de Deus. Então come de tudo aquilo que Deus te dá. Come, te alimenta. Pega um caderno de estudo. Estuda versículos bíblicos sobre louvor. Aprende o que é louvar a Deus. Estuda versículos bíblicos sobre testemunhar. Estuda versículos bíblicos onde Deus mostra que a vontade dele é que você seja curado. E você vai ver que você vai encontrar pessoas que vão dizer assim, eu estou com uma dor, estou com uma enfermidade, se Deus quiser me curar, e você vai dizer, Deus quer, porque está aqui, ó, eu estudei isso essa semana, está aqui, ó, e aí você vai compartilhar a palavra de Deus, amém? Mas antes de falar, nós temos que nos alimentar. Eu gosto que o pastor Moisés dá uns exemplos, né? Ele fala assim, não confio em cozinheiro, que cozinha e não come. Imagina só, irmãos, que eu preparo para você o frango recheado que eu aprendi com a minha mãe. Até ensinei uma vez
na página das mulheres que vencem, né? Um frango recheado que eu aprendi com a minha mãe. Aí a gente prepara uma ceia, uma mesa bonita. E eu falo, irmãos, o frango é por minha conta, eu vou fazer o frango. Aí você chega assim, irmã Dani, faça as honras. Serve primeiro. Eu vou fazer, Deus me livre. Você abre o olho, sim ou não? O que será que a irmã Dani colocou ali que ela não tem coragem de comer? Será que a irmã Dani fez alguma coisa errada? Será que a irmã colocou alguma coisa suspeita? Não é assim, irmãos? Então, primeiro a gente come. E a palavra de Deus veio, né? Versículo 1. E disse-me, filho do homem, come de tudo o que achardes, né? Não seja manhoso, não seja enjoado espiritualmente falando, né? Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca em obediência e o quê? E deu-me de comer o rolo. Versículo 3. E disse-me, filho do homem. O que diz aí, irmãos? Dá-de de comer aonde? Só na boca? Só na boca? Sabe quando a gente está fazendo uma introdução alimentar ao bebê? A gente dá uma colherada e a criança nunca comeu, nunca provou aquele sabor. A gente dá a colherada, a criança gosta. Quem passou por isso? Passou por isso, irmãos? Irmãos, eu lembro que às vezes a gente pegava uma coisa para comer, botava na boca, não gostava muito, a mãe virava as costas e a gente cuspia pro cachorro. Botava fora. Deus fala assim, ó, ei, não é só na boca não. Engole que é pro teu bem. Irmãos, às vezes Deus fala ao nosso coração, o pastor, quem está ministrando, né, a palavra, nos dá uma palavra. E às vezes é uma palavra de repreensão, às vezes é uma palavra forte, mas aquela palavra é pro nosso bem. Não adianta, irmão, só ficar jogando aquele alimento de um lado para o outro, né? Esperando o pastor virar de lado, virar as costas. Aí o pastor vira as costas, vai e gospe. Não. Engole. A palavra de Deus diz, dá de alimentar. Aonde? O teu ventre. É aqui dentro, irmãos, do estômago, que o alimento vai ser processado. É aqui dentro, irmãos, do estômago, que toda a vitamina, todos os benefícios daquele alimento vai ser distribuído para todo o nosso corpo. Então precisa, irmãos, deixar aquele alimento descer no nosso interior. Às vezes, a palavra é forte. Ela desce, às vezes, cortando. Eu estava contando para os irmãos, hoje de manhã eu estava pregando na Americana, né? Eu estava contando para os irmãos 2 vezes que a palavra assim, ó, desceu cortando na minha alma. Uma vez, logo que eu me converti, eu tinha um problema com uma moça, eu não gostava dela, falava mal dela, irmãos. Falava para minha mãe, falava mal dela, falava para minhas amigas. Aí eu me converti, a minha mãe, usada por Deus, falou assim, ó, Dani, agora você tem que perdoar. O nome dela era Débora. Agora você tem que perdoar a Débora. Você tem que pedir perdão para Débora. Eu falei, não, mãe, imagina. Ela nem sabe que eu falo mal dela. Eu nunca falei mal dela na frente dela. Nunca xinguei ela. Ela nem sabe que eu tinha problema com ela. A mãe falou, olha que tu tem que se consertar. E aí a mãe foi, eu fiquei mastigando aquela palavra, falei, não, da onde? Ela nem sabe, vou falar de coisas que a guria nem sabe. Eu falei, bom Deus, se é para mim falar, o Senhor vai preparar tudo. Irmãos, assim, conversando com a mãe. Aí a mãe disse, ô Dani, pega aqui pão, pega aqui dinheiro e vai comprar pão. E eu peguei, irmãos, e eu lembro até hoje, eu morava assim na subida, né? Eu estava descendo a rua para ir no mercado. O mercado era 1 quadra de casa. Quem é que estava atravessando a rua?
Ai, Jesus, a Débora. E eu descendo a rua, e parece que eu descia rápido, mas passar ligeiro, mas a Débora passava em câmera lenta. Meu coração foi acelerando, foi apertando. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Irmãos, quando eu olhei, eu estava perto da guria. E eu falei, Senhor, eu quero te dizer que eu aceitei Jesus. Eu sou uma nova pessoa e verdadeiramente eu quero andar em novidade de vida. Eu falei mal de ti, eu ri de ti e eu quero te pedir perdão. E a partir de hoje eu quero ser tua amiga. Irmãos, aquela guria me deu um abraço. E quando ela me deu aquele abraço, parece que saiu um peso, um caminhão de cima de mim. Na hora não foi fácil, foi ou não foi? Quis cuspir fora, desceu cortando, mas quando chegou no meu interior, que eu pratiquei aquela palavra, irmãos, aquilo alegrou a minha alma. Porque nada melhor do que nós obedecermos, do que nós ouvirmos a voz do nosso Senhor. Uma outra situação foi já quando eu estava morando com os meus avós. A minha família toda tem salão de beleza, né? Tem salão em Porto Alegre, tem salão em Santa Catarina, tem estética. É ramo forte na família. O primeiro serviço que eu tive, irmãos, foi em salão. E a pessoa chegava triste assim, arrumava o cabelo, saía, né? Fica assim ou não fica? Sai diferente, arruma a coluna, a postura. E eu falei, nossa, é uma maneira da gente fazer o bem na vida das pessoas. Eu falei, eu quero ser usada assim para deixar alguém alegre, para deixar alguém bonito. Irmãos, ganhei um curso, ganhei todo o material, estava tudo certo para mim fazer aquele curso. E eu lembro o dia que eu estava no meu quarto e Deus falou assim para mim, entrega o teu curso, entrega teu sonho. Meu Deus, eu não queria. Eu falei, Deus, mas eu ganhei o curso, não vou gastar nada. Deus, mas eu ganhei todo o material para o curso, o secador, a chapinha, eu ganhei tudo, Deus. E aí Deus falou, não é só cantar na igreja, eu abro mão dos meus sonhos. Tem que viver, tem que dizer sim para o meu reino, não para o teu eu. Irmãos, eu lembro até hoje, eu estava deitada na cama, assim, igual uma conchinha, um caracol, né? E eu dizia, Deus, dói, mas eu te entrego, eu te amo mais do que o meu curso. Na hora eu chorava, eu não entendi o porquê. Não é pecado, irmãos, fazer um curso, mas Deus não me queria dentro de um salão. Hoje, eu não consigo me ver em outro lugar, que não seja pregando, orando, né? Fazendo a vontade de Deus. E já fazem ali 17, quase 18 anos que eu estou servindo a Deus dessa maneira, auxiliando meu marido, auxiliando meu esposo, né? E é igual o missionário diz, as pessoas saem muito melhor do que num salão de beleza. Porque não é só o cabelo, né? Não é só o exterior, mas Jesus age no coração. E a beleza do coração, a formoseia o rosto é maior que plástico. Então, é bom praticar, irmãos, é bom obedecer. E é o que diz aqui no versículo 13, disse-me, né? Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então, o comi. E era na minha boca, de que maneira, irmãos? Oh, glória! No começo parecia ai, suspiro, lamentação, mas quando ele comeu no interior dele, foi doce, foi agradável, amém? Então vale a pena nós nos alimentarmos do pão de Deus, do alimento espiritual, né? Que é a palavra. E aí eu quero compartilhar com os irmãos, aqui em 1 Reis, primeiro livro de Reis. E como Deus tem falado, irmãos, comigo nesses últimos tempos, né? Sobre o pão. Sobre o pão nosso, o pão diário, né? E aqui em primeiro livro de Reis, capítulo 19, um homem de Deus, né? Um profeta, um homem usado e ousado. Ele
orou, o céu fechou, não teve chuva, não teve orvalho. Quando ele mandou, choveu, glória a Deus por isso. Ele foi usado por Deus, desafiou os profetas de Baal. Os profetas de Baal gritavam, clamavam, se feriam, se cortavam, nada acontecia. Mas quando Elias reparou o altar, até colocou o sacrifício, colocou a água. Alguém já viu, irmãos, pegar fogo no molhado? É só com Deus, né? Aí ainda largou a água, e a Bíblia diz que quando Elias clamou, fogo do céu desceu e consumiu aquele holocausto. E esse homem de oração, esse homem ousado, ele foi perseguido por uma megera, chamada Jezabel. E aquele homem que foi usado assim poderosamente, ele teve medo, irmãos, de uma mulher. Olha como o diabo usa às vezes, as pequenas coisas, E aí Jezabel ameaçou ele fugiu por amor à vida dele. E ele fugiu, ele se entristeceu, ele se abateu, ele entrou numa caverna. E lá onde estava, Deus mandou um mensageiro. Amém? Você crê que Deus te manda um mensageiro hoje? Hoje a irmã Dani está aqui como uma mensageira de Deus para te falar isso. Olha só o que diz, versículo 6. 1 Reis 19:6 diz: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava pão, alimento, cozido sobre brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor, segunda vez, tocou. Ei, acorda, dormioco, Ei, desperta. Tem alguém que está dormindo, irmãos? Se tiver alguém dormindo, que a Grace seja o anjo do Senhor. Vai lá, toca, acorda, desperta. Aí diz, levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Nós estamos numa caminhada de fé. Até quando, irmã Dani? Até Deus nos levar ou até Jesus vir nos buscar. Amém? Esse caminho é longo, irmãos. Esse caminho é comprido. Esse caminho, irmãos, é estreito. Vai ter dificuldade. Mas se nós nos alimentarmos, olha só, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu. E bebeu, olha que lindo, e com a força daquela comida, daquele alimento, sobrenatural, caminhou. Quanto, irmãos? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, o anjo trouxe o alimento que Elias precisava, era a comida certa, na hora certa. E ele fez o papel dele, ele comeu, e comeu com fé. E aquele alimento, irmãos, ele foi sobrenatural. Ele deu força para ele. Alguém já conseguiu, irmãos, caminhar 40 dias e 40 noites com uma comida só? Com uma refeição só? O que isso é, irmãos? É sobrenatural. Amém? É essa força sobrenatural, essa força do Espírito, da palavra de Deus, que vem pelo anjo do Senhor. Vem a mensagem, vem o pão está aqui, esse é o pão, essa é a palavra, e essa palavra vai te sustentar essa semana. Amém? Quando vier a dificuldade, a luta, você vai falar, obrigado, Senhor, o pão eu já recebi no domingo. Eu tenho a força de Deus, eu tenho o poder de Deus para enfrentar esse problema e de receber a vitória. Amém? Esse pão é poderoso, é ou não é? Olha para quem está perto de você, diga, esse pão é poderoso. Diga, ei, come que é para ti. Amém, irmãos? Só que além do pão de Elias, irmãos, anota aí para você lá em casa, Êxodo 16, versículo 35, diz que 40 anos
Deus alimentou Israel, Deus deu um pão. Que pão é esse? O pão que descia do céu, o maná. 40 anos não faltou alimento e aquele povo teve força para caminhar, para avançar, e Deus guardou eles através daquele alimento. Glória a Deus por isso. Só que melhor, irmãos, do que o pão de Elias, e melhor do que o pão, irmãos, de Israel, o pão do deserto, é esse pão. Grace, alcança aqui para mim, por favor, aquele pão. Que pão é esse, Madani? Vamos abrir a nossa Bíblia enquanto isso? João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Hoje, irmãos, nós vamos participar desse pão aqui, ó. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Esse pão é mais poderoso do que o pão de Elias. Esse pão é mais poderoso do que o pão do deserto. Aqui em João capítulo 6, depois você pode ler em casa, Jesus ele multiplicou os pães e os peixes. Ele alimentou uma multidão, sobrou alimento ainda, e a multidão olhou assim e falou: opa, não preciso mais trabalhar para comer pão de grátis. Eu não, eu vou seguir Jesus. E todo mundo queria Jesus, irmãos, pelo pão e pelo peixe que ele podia dar. Aí Jesus, ele pregando, olha só o que Jesus diz. João capítulo 6, versículo de número 33, fala assim, ó: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Quem é que desceu do céu, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abriu mão do céu, e eu digo, e assim como o trigo, ele foi plantado no ventre de Maria. Olha só que lindo. Jesus foi semeado, foi plantado no ventre de Maria. Depois chegou ali o período dos 9 meses. Maria ali deu a luz a Jesus. Jesus começou a crescer. Jesus batizou nas águas. Jesus teve 3 anos e meio do ministério intenso, frutificando. Olha só. E quando ele frutificou, chegou a hora da colheita. O Pai colheu ele. E lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele foi triturado. Não é assim? Quando o trigo está maduro, quando o trigo está frutificando, ele é colhido. E depois de colhido, ele precisa ser o que, irmãos? Triturado. Lá em Isaías 53, diz que Jesus Cristo, ele foi moído. Ele foi triturado. Por que ele foi triturado, irmã Dani? Pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele foi triturado e ele disse: porque eu sou o pão que desceu do céu. Este pão que dá vida ao mundo. E o versículo 34 diz, né? E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão, este pão do céu, esse pão que dá vida. E Jesus lhes disse claramente: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não só durante 40 dias ou 40 anos, mas diz: aquele que vem a mim não terá fome. Você não precisa mais, irmãos, passar fome. Você não precisa mais passar necessidade espiritual. Ele é o pão que alimenta a tua alma. Ele é o pão, irmãos, que te fortalece. Vou dizer de novo, não 40 dias, não 40 anos, mas ele te fortalece até o último instante dessa vida humana e natural, para que nós possamos passar a eternidade diante de Deus. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia.
Quando você for participar, irmãos, participa com fé. Quando você for participar, diga: esse é o corpo de Cristo. Esse é o pão que é o meu remédio. É Jesus Cristo que foi moído e eu recebo a cura agora. E eu recebo o perdão dos pecados agora. Irmã Dani, eu cheguei aqui fraco. Mas depois dessa palavra você não precisa ficar fraco. Mastiga bem, engole, recebe a força, se levanta, enfrenta, irmãos, enfrenta a tua missão. Se tiver que subir o Monte Horebe, sobe. Irmã, mas dá preguiça. Mas tu tem força. Recebeu a força do pão para quê? Para ficar deitado dentro da caverna? É isso, irmãos? Não, para guerrear as tuas guerras e para vencer. Amém, irmãos? Então não participe do pão de qualquer jeito. Não participe do pão de qualquer maneira. Esse é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Irmã Dani, o cálice é o sangue da nova aliança. Jesus, ele derramou cada gota do seu precioso sangue. E quando ele se doou, se entregou completamente, já não tendo mais sangue, furam ao lado dele, sai água. E ele disse: está tudo pronto, está tudo consumado. E a Bíblia diz que ele entregou o Espírito dele. E o véu, a separação do templo foi desfeita. Hoje você pode levantar a cabeça. Hoje você pode olhar para Deus. Amém? Sabe quando uma pessoa fez alguma coisa errada? Sabe quando a pessoa está com culpa no cartório, que ela olha assim e ela desvia o olhar? Sabe? Antes nós nos envergonhávamos de imaginar olhar para Deus por causa dos nossos pecados. Mas agora Jesus Cristo, ele disse que aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele te limpa, ele te perdoa, ele te santifica. Você pode olhar para ele, levantar a tua cabeça. A Bíblia diz: chegar com confiança diante do trono da graça de Deus. Através disso daqui, do corpo e do sangue de Cristo, através de Jesus, o nosso Salvador, nós podemos chegar com confiança diante de Deus. Glória a Deus. Entendeu a palavra, irmãos? Vamos aplaudir ao nosso Deus bem forte, com alegria.